hoje nós vamos continuar a nossa exposição. E eu chamo a sua atenção apenas para o verso 29, que diz, que relata a resposta do filho mais velho ao pai, quando ele diz: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Iatrogenia, já ouviu falar essa palavra? Iatrogenia refere-se a uma enfermidade contraída no processo de tratamento médico. O médico trata a pessoa por uma doença. No entanto, o tratamento, ao curá-lo daquela doença, acaba causando outra enfermidade. Acontece muito nos hospitais e tem um nome mais comum, chamado de infecção hospitalar. Existem vários estudos e teses que tentam mostrar que um número considerável de mortes nos hospitais devem-se às doenças que a pessoa contraiu dentro do hospital. E essa é uma grande ironia. Exatamente no local onde nós somos curados por determinados problemas, nós desenvolvemos outros. Ali onde nós deveríamos ser curados, nós somos infectados e podemos vir à morte, a óbito, por causa de algo que nós contraímos ali, onde deveríamos receber a cura. A mesma coisa acontece dentro das igrejas. Muita gente que procura uma igreja o faz desejando ser curada dos seus traumas. No entanto, o ambiente religioso deixa a pessoa ainda mais enferma. Na comunidade religiosa, a pessoa vai adquirindo novas patologias, novas doenças, novos problemas. E essa é uma ironia das grandes, absurda. Exatamente no local onde nós somos curados de determinados problemas, nós desenvolvemos outros. E eu vou além. Existe um tipo de pecado que só é desenvolvido no ambiente da fé. Existe uma doença espiritual que só se encontra ou só é desenvolvida dentro da igreja. Existe uma iniquidade que tem início nos lugares, nos locais de adoração. O nome desse pecado é justiça própria. É quando nós nos achamos bons, respeitáveis, honestos o bastante a ponto de acharmos que merecemos o favor de Deus. A justiça própria, ela aparece no coração daqueles que se acham melhores do que os outros. Essas pessoas acreditam que, por terem um pouco mais de moralidade, podem se achar superiores, podem desdenhar do outro, podem desmerecer o outro. Esse tipo de iniquidade, ele finca raízes no solo de uma comunidade onde a retidão ela é honrada. Vejam, o irmão fulano de tal, como é correto, como é íntegro, como é honesto. Esse irmão não é como aquele empresário mentiroso, como aquele contador trambiqueiro, como aquele...
O que foi feito aqui? Quando se comparou o irmão fulano de tal com aquele empresário mentiroso, atribuiu-se justiça ao irmão correto. Desconsiderou-se as palavras do profeta Isaías, quando nos diz que as nossas justiças são todas elas como trapos de imundícia. Então, a justiça própria, ela nasce, cresce, se desenvolve e não morre dentro da igreja. Assim como a iatrogenia, que é contraída num local de tratamento, a justiça própria, muitas vezes, ela é cometida num lugar associado à justiça, desenvolvida numa comunidade em que se valoriza aquelas coisas que são certas. E aí, nesse caso, nós temos um agravante, porque, diferentemente dos pecados que uma comunidade de fé comete, normalmente, a justiça própria quase nunca é reconhecida no espelho. Quase nunca é reconhecida no espelho. Normalmente, esse pecado, ele é tolerado, aprovado numa comunidade de fé. Normalmente, esse pecado, ele está incrustado em palavras de piedade. Apanha carona em atos bondosos e justos. Está ali sempre misturado com muitas atitudes de moralidade que nós praticamos. Nessa parábola contada por Jesus, nós temos um caso gritante de justiça própria. O filho mais velho, ele se achava bom, reto, íntegro. O filho mais velho jamais fez algo que chamasse a atenção por aquilo que ele fez ter sido errado. Esse filho mais velho sempre trabalhou arduamente, sempre cumpriu todas as regras, sempre esteve onde deveria estar. O filho mais velho nunca foi naqueles lugares imundos da terra distante, onde o irmão mais novo desperdiçou toda a herança com bebedeiras e prostitutas. Quando o mais novo retorna, esse mais velho, indignado, ele verbaliza para o pai o que nós acabamos de ler aqui no verso 29. Ele vira para o pai e diz assim: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha que interessante. Foi dentro da casa do pai, fazendo as coisas certas, que surgiu no coração desse menino a justiça própria. Dentro da casa. Iatrogenia. O mal cresce no ambiente de cura. A iniquidade é gerada dentro da casa do pai. Ao contrário do mais novo, o que separa esse menino do pai? Porque, como nós temos visto ao longo das nossas exposições, os dois meninos não têm relacionamento com o pai. Tanto o mais novo quanto o mais velho não se relacionam com o pai. No caso do mais novo, foram os pecados abertos, velados, que criaram uma barreira entre ele e o pai. Mas o que afasta o filho mais velho do seu pai não são os pecados dele, pelo contrário, é o seu histórico moral, são as suas virtudes, não são as transgressões, mas são as suas retidões que o impedem de entrar e de partilhar do banquete do Pai. Perceba,
foi o orgulho por suas boas ações e não o remorso por suas falhas que impediram o mais velho de participar da festa que estava acontecendo. A maior barreira entre os fariseus que esse jovem representa, a maior barreira entre os fariseus e o Senhor eram as suas virtudes. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre as nossas virtudes. As nossas virtudes, elas sustentam a nossa credibilidade, mas elas não dizem absolutamente nada sobre a nossa relação com Deus. Elas sustentam a nossa credibilidade, mas elas não dizem nada sobre a nossa relação com o Senhor. Porque a nossa relação com Deus, ela se dá única e tão somente baseado na graça, e não nas nossas virtudes. Um dos grandes problemas da relação de muita gente com Deus não são os seus pecados, são as suas virtudes. E o que esse texto nos lembra é que virtudes podem afastar pessoas do Senhor. A negação do fato de quem nós somos, pecadores, pode nos afastar do Senhor. Pessoas que quase nunca violaram lá a lista de maus comportamentos morais, podem estar tão perdidas quanto o mais devasso, quanto o mais imoral dos homens. Irmãos, pecado não é apenas quebrar regras. Pecado também é cumprir regras com intenções erradas. Isso também é pecado. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Jesus nos apresenta aqui o quê? Um conceito de pecado que não é muito tradicional. E nós jamais chegaríamos a essa definição de pecado se ela não nos fosse apresentada por Cristo. Porque a maior parte das pessoas entende o pecado como o fracasso diante das regras de conduta ditadas por Deus. Aí aparece Jesus e nos diz que iniquidade não se resume, é também, mas não se resume apenas a essa definição. Pelo contrário, Jesus nos diz que pecado vai muito além do que o infringir regras e mandamentos. Até aquele momento, aquele menino, aquele filho mais velho, ele tinha sido meticulosamente obediente ao pai. Ele vira para o pai e diz assim: eu nunca desobedeci uma ordem do Senhor. E se fosse mentira, o pai saberia. Apesar disso, ele é um grande pecador. Ele não importa apenas obedecer, é o que Jesus está nos ensinando. Não importa apenas obedecer às intenções com que fazemos algo para Deus. Não pode ser desconsiderado. Toda a obediência do filho mais velho ao pai, aqui isso fica revelado, aqui isso fica muito claro. Toda a obediência do mais velho ao pai, na verdade, era uma barganha, era uma troca, era escambo. Eu obedeço e o Senhor me recompensa. Eu sigo as ordens tão somente por causa da minha parte na herança. A minha obediência existe por causa daquilo que o Senhor tem a me oferecer. Existe uma história apócrifa, muito interessante, que fala sobre essa questão da obediência interesseira.
A história diz que uma vez, Jesus virou-se para os discípulos e disse assim: eu gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. A história diz que ele não dá explicações, ele só dá a ordem. Gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. E aí diz a história que Pedro foi lá rapidinho e procurou a menor pedra que ele pôde encontrar, porque Jesus não tinha dito nada sobre tamanho e peso. Então Pedro foi lá e procurou a menor pedra que tinha ali perto, colocou no bolso, seguiram viagem. Lá por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem e disse: está na hora de comer. E aí Jesus foi lá e fez um sinal com a mão, alguma coisa assim, e todas as pedras se transformaram em pães. E a comida do Pedro acabou em segundos. Rapidinho acabou a comida do Pedro. Terminada a refeição, Jesus diz: vamos continuar a viagem? Gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. Aí o Pedro disse: agora eu entendi. Ele olhou em volta, procurou a maior pedra que ele era capaz de carregar. E aí diz a história que, mesmo sendo capaz de carregar, ele teve muita dificuldade, e diante daquela dificuldade ele falou assim com ele mesmo: eu comi pouco no almoço, acabou rapidinho, eu vou compensar no jantar. E aí ele foi levando aquela pedra, carregando aquela pedra pesadíssima. Chegou a hora do jantar, Jesus os conduziu até a margem de um rio e deu a ordem: lancem todas as pedras que vocês apanharam e carregaram, lancem-nas no rio. Eles lançaram as pedras, e depois que as pedras foram lançadas, Jesus disse: continuemos a caminhada. E aí o Pedro, e os outros também, que tinham pego pedras maiores, ficaram indignados, zangados, e Jesus percebeu eles zangados. E Jesus virou para eles e disse assim: vocês se lembram do pedido que eu fiz a vocês? Eu pedi que vocês carregassem a pedra por quem? Eles não estavam carregando a pedra por Jesus. Eles só estavam pensando neles. O Deus deles era o ventre. Pessoas extremamente egoístas. Há tantos anos que eu te sirvo, serve coisa nenhuma. As coisas que você faz é por você mesmo. Gente, eu pergunto para você, por que você faz o que faz no reino de Deus? Por Deus? Será? Por que nós fazemos as coisas que fazemos no reino de Deus? Por que nós carregamos pedras? Por Cristo. Há tantos anos que te sirvo. Mentira. Você serve aos seus desejos egoístas e mesquinhos. Você busca autonomia, assim como seu irmão que partiu. A verdade é que você nunca pensou no Pai. Porque se você amasse de fato o Pai, não rejeitaria o convite do Pai para entrar na festa. Você ficando aí do lado de fora, você está afrontando o Pai. Não entrando na festividade, você mostra que você sempre suportou as ordens do Pai.
Pecado não é apenas desobedecer ordens. Obedecer ordens com intenções erradas também é pecado. Por que que fazemos o que fazemos no reino de Deus? Será que fazemos para a glória de Deus ou por nós? Por causa da posição, por causa da visibilidade, por causa das facilidades, por causa das recompensas, por causa do reconhecimento? Fazemos a Deus ou fazemos a nós mesmos? Será que não tem um monte de gente na igreja querendo compensar no jantar? Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma única ordem tua. Eu fico pensando, será que ele acreditava nisso? Parece que sim, porque o jovem rico, ele chega para Jesus com um discurso semelhante, né? Ele vira para Jesus e diz assim: tudo isso tenho observado. Aqui está o orgulhoso hipócrita. Aqui está o cara que, por ter feito o bem, tem a ilusão de que é bom. Por fazer o bem, ele pensa ser correto e não consegue enxergar a verdade de quem ele de fato é. Vive com a ilusão de que nunca negligenciou uma ordem que seu pai lhe deu, se vê como perfeito. E por causa disso, diferentemente do mais novo, sem a necessidade de arrependimento, cheio de louvores a si mesmo, realça a sua justiça pessoal e não compreende que de um filho se espera algo mais que a mera obediência externa. Esse rapaz nunca entendeu o que é graça. Esse rapaz imaginou que a aprovação do pai seria conquistada por meio do seu esforço, por meio do seu serviço. Esse rapaz pensava em misericórdia, em perdão ou em qualquer outra virtude, como favores a serem conquistados, nunca concedidos. Bênçãos que deveriam ser merecidas e nunca concedidas livremente. A ideia de perdão gratuito para ele era simplesmente repugnante. E aí, se ele não precisava disso, ele não via por que também concedê-la a outras pessoas. É por isso que não entra na cabeça dele o favorecimento do pai para com o irmão que tinha aprontado muito. O irmão não merecia aquela festa. O irmão não merecia nem mesmo as desculpas. Quanto mais tudo aquilo que o pai estava fazendo por ele. E para piorar, ele que tinha sido fiel e zeloso, nunca tinha tido aquilo que o irmão estava recebendo. Aquilo para ele era um insulto. Então ele chega ali, perto da casa, ouve a música, vê as danças, sabe do que está acontecendo. Diante da notícia que o empregado lhe deu, ele fica perplexo, ultrajado, ressentido. E ele diz: não entro nessa festa. Não entro, vou ficar aqui e não quero participar disso daí. Porque esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, o Senhor manda dar uma festa para ele, mata o novilho cevado. E eu, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma única ordem tua, e o Senhor nunca me deu, ele diz aí, um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Ele tenta ganhar o favor de Deus, ou do Pai, no caso, através do trabalho. Agora, veja você que ironia. Veja você que detalhe impressionante esse da parábola. Nós estudamos, vimos isso ao longo dos domingos.
O menino mais novo, quando está lá no meio dos porcos, sem conseguir comer a comida dos porcos, na sarjeta, envergonhado, ele planeja o retorno e ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei diante do céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É o argumento que ele, quando está lá na terra distante, planeja dizer para o pai. Quando ele chega diante do pai, o que ele consegue dizer para o pai? Apenas a primeira parte do argumento. A segunda parte, quando ele diz assim: trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai não deixa ele dizer. Ou seja, foi exatamente isso que o mais velho tentou convencer o pai com os seus trabalhos. O mais novo queria trabalhar para compensar tudo aquilo que ele desperdiçou. O pai diz: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí vem o mais velho e diz assim: há tantos anos que te sirvo. O pai está dizendo para o mais novo: você não vai compensar e não vai me ganhar com o seu trabalho. Aí chega o mais velho e diz: há tantos anos que te sirvo. Por isso que alguém disse que quando o filho mais novo volta para casa, todo arrebentado, e ele diz assim para o pai: pequei. O pai olha nos olhos dele e diz assim: meu filho, eu não somo débitos. Aí depois chega o mais velho, obediente, diligente, trabalhador, e começa a reclamar com o pai. O pai, da mesma forma, olha bem nos olhos dele e diz assim: meu filho, eu não somo créditos. Para o mais novo, eu não somo débitos. Para o mais velho, eu não somo créditos. Por quê? Porque ninguém no mundo compra o favor de Deus com boas obras, com desempenho, com a força, com esforço pessoal, com sacrifícios. Infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas semelhantes ao mais velho, que acreditam que com o seu esforço, com o seu dinheiro, com a sua moralidade, e aqui nós poderíamos enumerar e elencar um monte de coisas, acham que vão ser abençoadas por Deus por causa disso. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. A verdade é que ele desejava que o pai estivesse morto, para ele poder desfrutar de tudo aquilo que era dele, assim como o mais novo. No fim das contas, ele estava na mesma situação que o filho mais novo no início. Ele queria o que considerava seu por direito, para viver como bem entendesse. A diferença é que ele tinha outros métodos. Ele tem o mesmo coração, ele tem os mesmos pensamentos, ele tem as mesmas vontades do mais novo, só que usa métodos diferentes. Ele não tinha a coragem do irmão mais novo, mas tinha a paciência que o mais novo nunca teve. Ele sabia esperar a morte do pai para ter aquilo que ele tanto desejava. Irmãos, que Deus nos livre de abandonarmos a casa do Pai, como o mais novo fez. Mas que Deus também nos livre de ficarmos dentro da casa do Pai de forma rebelde, cheio de ira, cheio de ódio, com as coisas
que precisamos fazer. Porque é assim que muita gente serve a Deus. Por barganha, por culpa. Obrigado. Que Deus nos livre de abandonarmos a casa do Pai como o mais novo fez, mas que Deus também nos livre de ficarmos dentro da casa do Pai cheio de inveja. Impressionante como que existe gente invejosa dentro das igrejas. O mais velho está aqui invejando o mais novo. Cheio de inveja pelo irmão que fez o que ele nunca teve coragem. Que Deus nos livre de abandonarmos a casa do Pai, assim como o mais novo fez, mas que Ele também nos livre de ficarmos dentro da casa do Pai com uma atitude hipócrita, falsa, mentirosa. Até porque um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai. Caiu aqui, ó. Ele volta para casa e vê a festa. E sabe do que está acontecendo. A máscara caiu. Há tantos anos que te sirvo. Ah, é? Agora você está se revelando, é isso mesmo. E quando isso acontecer, e quando a máscara cair, pode ser que nós estejamos do lado de fora da festa. O grande problema da justiça própria é isso aqui, ó. Nariz em pé. Orgulho, empáfia, petulância, de se achar melhor do que o outro, superior ao outro, pensar que por causa das nossas realizações nós temos direito a alguma coisa. O grande problema desse pecado gerado dentro do ambiente da fé é a falsa sensação de que está tudo bem. É a pessoa pensar que está salva, quando na verdade está caminhando para a condenação. É o sujeito perdido, que perdeu o senso de estar perdido. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus, em graça, venha abrir os nossos olhos, para que esse pecado tão terrível não cresça entre nós, não prolifere entre nós, porque nós estamos propensos a ele, e nós devemos estar o tempo todo alertas, para que esse ambiente, para que essa igreja não seja uma fábrica de homens e mulheres que, sem perceber, confiam em sua justiça própria. Que aqui não seja um lugar de atrogenia. Que este não seja um local onde as pessoas têm medo de orar a oração do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que Deus nos ajude e que Deus nos conduza nessa busca. Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós aqui. Podemos, Senhor, nós podemos
cair nesse pecado da justiça própria, de nos acharmos melhores, de nos acharmos superiores, de começarmos a nos comparar com o outro, com a outra. Livra-nos, ó Deus, desse pecado terrível, dessa iniquidade destruidora que é a arrogância espiritual. Liberta-nos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, que nos mostra quem somos, pecadores miseráveis, carentes da Tua graça, necessitados da Tua intervenção. Que assim seja, Senhor, na minha vida, na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus.